Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de diferença entre dois conjuntos e complementar entre dois conjuntos. Você sabe a diferença entre eles? Então, fica comigo que a gente vai saber agora, tá? Vamos para a nossa aula. E aí, gente, quando falamos diferença de dois conjuntos, a palavra diferença em matemática lembra logo o que para vocês? Lembra logo subtração, né, gente? E subtração tem uma ideia mágica aí por trás, que é a ideia de tirar, certo? Então a gente já vai ficar com isso aí na cabeça. Aí eu coloquei aqui para vocês dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Coloquei aqui o diagrama de Venn para a gente também poder representar através dele, certo? Meu conjunto A e B. E antes de montar aqui meu diagrama de Venn, eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que olhar primeiro se existe interseção entre esses dois conjuntos. E aí eu já observei aqui que eu tenho dois elementos em comum, que é o elemento 5 e o elemento 15. Então, eu vou começar montando aqui esse meu conjunto pela interseção. Então, eu vou colocar aqui o 5, vou colocar o 15, e aí, nesse espaço aqui, eu vou colocar apenas os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B. Então, 20 e 25 são os elementos que estão exclusivamente no meu conjunto A. Vou colocar aqui nesse meu espaço os elementos que estão exclusivamente no meu conjunto B, que é o 2, o 7, o 12 e o 15. Beleza, e como é que a gente agora faz a operação A menos B? Então, eu tenho aqui A menos B. Então, como eu já vou lembrar de tirar, então presta atenção, do meu conjunto A, eu vou tirar os elementos que estão no conjunto B. Então, quando eu fizer isso, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar aqueles que pertencem aos dois conjuntos. Então, eu vou querer aqui saber quais são os elementos que estão exclusivamente em A, em outras palavras. Então, vai ser aqui o conjunto que vai ter os elementos 10, 20 e 25. Que, olhando aqui para o meu diagrama de Venn, ó, eu vou deixar aqui rachuradinho, o que é que representa aqui o meu conjunto A menos B. Então, é toda essa partezinha aqui, que são os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Opa, então quer dizer que de maneira geral, eu posso dizer que meu conjunto A menos B é o conjunto dos X, tá ok? X pertence a A e X não pertence a B, certinho? Eu posso também querer calcular o contrário, tá, gente? Eu posso querer calcular o meu conjunto B menos o conjunto A, não tem problema, certo? Então, vamos para outro exemplo. Eu fiz no caso anterior um exemplo que os dois conjuntos eles tinham uma interseção. Agora eu vou fazer um exemplo com dois conjuntos que são disjuntos. O que é isso? Dois conjuntos que não têm interseção entre eles. Então eu tenho aqui ó, o meu conjunto D, tenho aqui o meu conjunto E. O conjunto D é o conjunto dos elementos aqui ó, A, B, C, D, E. O meu conjunto E tem os elementos F, G, H, I. Note que não há interseção entre eles, certo? Então, quando eu quiser fazer a operação aqui, ó, por exemplo, conjunto D menos o conjunto E, então quando eu estou fazendo esse menos aqui, essa diferença, eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo tirar do meu conjunto D os elementos que pertencem a E. Mas, ora, não tem nenhum elemento de E que esteja em D. Então, quando eu fizer essa operação, ó, eu não vou conseguir tirar ninguém. Então, o meu conjunto D menos E vai ser o conjunto A, B, C, D, E, que é o próprio conjunto Q? É o próprio conjunto D. Então, vou colocar aqui, ó, de vermelhinho, certo? Rachurado aqui de vermelho. O conjunto D menos E seria aqui, ó, todos os meus elementos do conjunto D, já que eles não têm interseção. Professora, se eu quiser calcular E menos D, a gente calcula, ó. Quando eu fizer E menos D, vou pegar do meu conjunto E, tirar todos os elementos de D. Como não tem nenhum, então eu vou ficar com os elementos F, G, H, I, que é o próprio conjunto E. Beleza? Aí vamos para outro exemplo.
Agora imagine o seguinte, imagine que eu tenho o meu conjunto A e aqui, ó, o meu conjunto B. Perceba que o conjunto B, ele está contido no meu conjunto A, certo? E aí o que acontece? Vou colocar aqui, ó, no conjunto B, eu tenho 1 e o 3, certo? Olha aqui, ó, 1 e 3, ele está no conjunto B e 1 e 3 ele está no conjunto A. Então, nessa região aqui fora, eu vou colocar os elementos que são exclusivamente do meu conjunto A. Foi 6, que seria 2, 4, 5 e 6, certinho? Aí, quando eu fizer aqui, gente, ó, eu quero fazer, por exemplo, o meu conjunto B menos o conjunto A. Eita, quando eu fizer isso, do meu conjunto B, eu tirar todos os elementos que estão no conjunto A, então eu vou tirar o quê? Eu vou tirar 1 e vou tirar o 3. Então, o que é que vai sobrar? Não vai sobrar nenhum elemento. Então, eu vou ter o conjunto o quê? Eu vou ter o conjunto vazio, certinho? Mas e se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser fazer conjunto A menos o conjunto B. Então, vou voltar aqui, certo? Quero fazer agora conjunto A menos B. Então, do meu conjunto A, eu vou tirar os elementos de B. Então, eu vou tirar 1 e vou tirar o 3. Então, eu vou ficar aqui com os elementos, ó, 2, 4, 5, 6. Que é exatamente aqui, ó, pessoal, essa parte rachurada, ó. São os elementos que pertencem exclusivamente ao meu conjunto A. Só como o B está contido em A essa diferença aqui a gente chama de complementar. Então, eu posso pegar isso daqui, certo? E escrever como sendo complementar do meu conjunto B em relação ao meu conjunto A, que é como se fosse o que falta no meu conjunto B para eu completar aqui o meu conjunto A. E aí, eu vou ter os mesmos elementos, certo? 2, 4, 5, 6. Então, perceba que o conjunto diferença e o conjunto complementar, na realidade, eles são basicamente a mesma coisa. Eu vou falar de complementar quando eu tiver o quê? Quando eu tiver um subconjunto. Então, eu vou falar de complementar quando eu estiver fazendo a diferença de um subconjunto para um conjunto total. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, complementar de B em relação a A. Só posso falar isso por quê? Porque B está contido no meu conjunto A. Se B não estiver contido no meu conjunto A, eu não vou falar de complementar. Eu vou falar simplesmente só de diferença. Tá certo? Então, bora continuar. Do jeito que eu calculei complementar de um conjunto, né, em relação ao outro, eu posso calcular também complementar de um conjunto em relação ao meu conjunto universo. Para quem não lembra do conjunto universo, vou deixar um videozinho aí mostrando, certo? Então, tenho aqui, ó, o meu conjunto A e esse aqui, ó, o quadradinho é o meu conjunto universo. Então, perceba o quê? Que o conjunto A, obviamente, está contido no meu conjunto universo. Então, no conjunto A, eu tenho os elementos A e I. No meu universo, eu tenho A, E. Então, vou colocar E. Aí, o I já está aqui. Tenho o O e tenho o elemento U. Quando eu quiser calcular o complementar de A em relação ao universo, ou seja, quando eu fizer meu conjunto universo menos o conjunto A, que eu posso escrever assim, ó, complementar de A em relação ao universo, ou também posso escrever assim, ó, a barra, certo? A anotação aí você que escolhe. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar do meu conjunto universo e vou tirar os elementos do meu conjunto A. Quando eu tirar, olha o que é que vai sobrar, ó. Vai sobrar só essa partezinha que tá aqui fora, certo, gente? Rachurada. Então, ó, vai sobrar isso aqui. Que seria o quê? Seriam meus elementos aqui, ó, E, O, U. Certinho? Então, são os elementos que pertencem ao meu conjunto U e não pertencem ao meu conjunto A, certo? Só que quando eu estou falando em relação ao universo, eu posso também usar essa notação, certo? Ou ainda, se você quiser acrescentar, dependendo do livro, também tem essa notação aqui. Então, qualquer uma das representações são válidas para a gente representar aí o complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo.
E aí vamos para as propriedades, certo? Eu tenho aqui ó, o meu conjunto universo, que é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o conjunto A, que é o conjunto dos elementos 1, 3. Tem o conjunto B, 1, 4, 5. E aí eu tenho essa propriedade. Vou começar aqui montando meu diagrama de Venn, certo? Para montá-lo, vou olhar logo se o conjunto A e B tem interseção. Tem sim, é o número 1. Então, vou colocar aqui, ó, número 1 na interseção. O conjunto A tem os elementos 1 e 3, então o 3 está exclusivamente aqui no meu conjunto A. O conjunto B tem os elementos 1, 4, 5. Então, 4 e 5 estão exclusivamente no meu conjunto B. E para o meu conjunto universo, está faltando o que aqui, ó? O 2, certo? Então, já tenho 1, aí o 2 aqui, ó, 3, 4, 5. E aqui fora, eu tenho também o 6, certo? Aí, olha o que a propriedade diz. Diz que A união B complementar é igual a A complementar interseção B complementar. Então, eu vou começar aqui calculando com vocês quem seria o meu conjunto A união B. Então, meu conjunto A união B, eu vou fazer o quê? Quando eu falo em união, eu tenho logo a ideia de juntar. Então, vou deixar aí também um videozinho para vocês, certo? Então, vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, 1, 3, 4, 5. Quando eu faço A união B complementar, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo fazer o seguinte, o meu conjunto universo, certo? Eu vou tirar os elementos do A união B, porque eu estou procurando o quê? O que é que está faltando no conjunto A união B para eu completar e formar o meu conjunto universo. Ou seja, eu vou pegar e fazer o meu conjunto universo menos o conjunto A união B. Eu estou buscando os elementos que pertencem ao universo e não pertencem à A união B. Então, se A união B tem 1, 3, 4, 5, quem seria o meu complementar? Eu vou fazer exatamente o quê? Eu vou tirar o 1, 3, 4 e 5. Então, vai sobrar o quê, gente? Vai sobrar aqui o 2 e o 6. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular quem seria meu conjunto A complementar. Então, como eu estou querendo calcular o A complementar, eu estou querendo saber o quê? Os elementos que pertencem a U e não pertencem a A. Então, do meu conjunto U, eu vou tirar os elementos que pertencem a A. Então, tirei 1, tirei o 3. Sobrou o quê? Sobrou o 2, 4, 5, 6. Então, 2, 4, 5, 6. Vou calcular agora quem seria o B complementar. Então, vou fazer o seguinte, do meu conjunto U, eu vou tirar os elementos que pertencem a B. Quando eu tirar os elementos que pertencem a B, eu vou tirar 1, 4, 5. Então, vai sobrar o quê? O 2, 3, 6. 2, 3, 6. Só que a lei está dizendo o seguinte, A complementar, interseção B complementar. Então, agora eu vou fazer a interseção entre esses dois conjuntos aqui. Então, tem o 2 e tem o quê? Tem o 6. Então, ó, vou colocar aqui 2, 6. E aí, observem que esse meu conjunto A complementar, interseção B complementar, é exatamente aqui, ó, o mesmo conjunto A união B complementar. E aí, já que são a mesma coisa, eu vou olhar para cá, certo? E vou colocar a parte rachurada que representa esse conjunto aí, essa propriedade. Então, o meu A união B seria juntar tudo que tem aqui no conjunto A e no conjunto B. Então, A união B complementar é tudo que está fora dessa união. Então, seria, ó, toda essa parte aqui de fora rachurada, certo? Como o meu conjunto A união B complementar é igual ao meu conjunto A complementar, interseção B complementar, então também eu estou me referindo aqui a essa partezinha rachurada. Tranquilo? Aí, bora para a próxima. Agora eu tenho o seguinte, o meu conjunto U, né, continua com os mesmos conjuntos. E agora a propriedade diz que a interseção B complementar
é igual a A complementar união B complementar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular primeiro quem é A interseção B. Então, A interseção B. Estou olhando aqui quais são os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B. É apenas o número 1. Então, é o conjunto aqui unitário formado apenas pelo elemento 1. Então, quem seria meu A interseção B complementar? Certo? Então, do meu universo, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar os elementos que estão no A interseção B. Então, eu vou tirar aqui meu elemento 1. Então, vai sobrar o quê, gente? Vai sobrar o 2, 3, 4, 5, 6. Aí, agora eu vou fazer aqui, ó, A complementar. Quem é o meu conjunto A complementar? Né? Como eu estou falando aqui em relação ao universo, então do meu conjunto universo eu vou tirar os elementos que estão em A. Então lembra que complementar a gente continua com essa operação de tirar, certo? Continua com a diferença. A única diferença, né, entre o conjunto diferença e o conjunto complementar é porque no complementar eu tenho que, por exemplo, A é um subconjunto do meu conjunto U, certinho? Então vamos lá, tirei o 1, tirei o 3. Então, vou ficar aqui com os elementos 2, 4, 5, 6. Agora, vamos calcular aqui, ó, B complementar. Quem seria? Então, do meu conjunto universo, eu vou tirar os elementos que estão no conjunto B. Então, vou tirar o 1, vou tirar o 4 e vou tirar o 5. Então, o que é que sobrou? Sobrou aqui, ó, 2, 3, 6. E agora a propriedade diz o quê? Para a gente fazer a união entre o A complementar e o B complementar. Então, quando eu fizer a união, eu vou juntar. Então, vai ficar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, observe que é verdade, ó. O meu conjunto A complementar, união B complementar, é o mesmo conjunto que A interseção B complementar. Então, eu vou colocar aqui eles no diagrama de Venn para que a gente possa marcar aqui a área que ele representa. Então, eu tenho aqui na interseção meu elemento 1, tenho aqui, ó, no meu conjunto A, tem o elemento 3, meu conjunto B vai ter aqui o 4 e o 5, e aqui fora eu vou ter o 2 e o 6. Quando eu fizer a interseção B complementar, então eu vou pegar e tirar do meu conjunto universo a interseção, certo? Então, ó, vai ficar aqui toda essa parte externa. Toda essa parte aqui, ó, vou tirar apenas a interseção. Então, vou ficar com toda essa área rachurada. Certo? Que aí, no caso, seria aqui, ó, o meu universo menos o número 1. Veja, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilinho? Aí, bora lá. Tenho agora aqui o conjunto universo e tenho o meu conjunto A. E aí, eu estou dizendo que o complementar do conjunto complementar é ele mesmo, certo? Então, o complementar de A complementar é igual ao próprio conjunto A. Professora, eu me enrolei todinho. Como é que é isso aí? Então, bora lá. Eu tenho aqui o meu conjunto A, que tem aqui o elemento 1, 3. Aqui fora eu teria o quê? O 2, 4, 5, 6. Então, quem seria o meu conjunto A complementar? O meu conjunto A complementar seria exatamente o do meu conjunto universo eu tirar os elementos de A. Então, vou tirar o 1 e vou tirar o 3. Então, eu vou ficar aqui com os elementos 2, 4, 5, 6. Mas quando eu calcular aqui, ó, o complementar desse conjunto, aí eu vou fazer o seguinte, olha como vai ficar. Do meu conjunto universo, agora, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar o 2, vou tirar o 4, o 5 e o 6. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 1 e o 3. Que é o meu próprio conjunto A. Então, olha, o complementar do conjunto complementar eu volto, certo, gente? É como se eu fizesse a operação e voltasse para o mesmo lugar. Então, seria meu próprio conjunto A. Certinho? E para encerrar,
Eu tenho aqui, ó, se A está contido no conjunto B, então B complementar está contido no conjunto A complementar. Vamos observar aqui, ó, conjunto A está contido no meu conjunto B. Então, vou calcular aqui quem seria meu conjunto B complementar. B complementar do meu conjunto universo, eu vou tirar os elementos do conjunto B. Então, vou tirar 1, vou tirar o 3, vou tirar o 4 e vou tirar o 5. Então, meu conjunto B complementar é o conjunto que tem os elementos 2 e 6. Vamos calcular agora quem seria o conjunto A complementar. Conjunto A complementar, do meu conjunto universo, eu vou tirar os elementos que estão no conjunto A. Então, vou tirar 1 e vou tirar o 4. E aí, o que é que vai sobrar? Vai sobrar o 2, 3, 5, 6. E aí, observem o seguinte, o meu conjunto B complementar tem 2 e 6, meu conjunto A complementar também tem 2 e 6. Então, todo elemento do conjunto B complementar pertence também ao meu conjunto A complementar. Logo, eu posso afirmar que o conjunto B complementar está contido no meu conjunto A complementar. Certinho, pessoal? Então, por hoje é só, certo? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!